vocês forem entrar na tela dessa moçada que está trabalhando aqui, esse pessoal está conectado com gente de todo mundo tentando pegar informação para aplicar nos produtos deles. O livre fluxo de capitais, de produtos, de pessoas, de informações e conhecimentos. E a homogeneização dos mercados globais. E eu vou, então, falar um pouquinho detalhadamente sobre isso, que eu chamo de fronteiras virtuais. Anos atrás, quando comecei a minha atividade profissional, ainda havia um sentimento nacionalista na maioria dos países, de falar, não, essa empresa é genuinamente brasileira, ou essa empresa é genuinamente equatoriana, né? Ou teve uma época que os fabricantes de automóveis japoneses começaram a vender carros japoneses nos Estados Unidos e criou-se um movimento em toda a população americana de que tinha placa para todo lado dizendo Buy America. Lembra disso? Na França também. Isso. Na França também. Isso. Para não deixar comprar produtos de outras nacionalidades que não fosse da nacionalidade daquele determinado país. Isso se tornou, nos dias de hoje, para que eu não fale uma palavra em português mal feita, isso se transformou em inglês como bullshit. Anacronismo. Isso. Totalmente fora do tema. Porque hoje em dia, com a liberdade de fluxo de capitais, as empresas e os investidores mundiais, eles trafegam o seu capital, o seu dinheiro, para onde eles quiserem, colocam e compram qualquer empresa em qualquer lugar do mundo. E por mais que os governos tentem controlar isso, eles não conseguem controlar, porque se o Buffett resolver que ele quer comprar uma determinada empresa no Brasil, o governo brasileiro pode criar as barreiras que ele quiser. Ele vai sempre encontrar um mecanismo, porque como o capital trafega de forma livre, ele vai, seja por interposta pessoa ou por outros mecanismos, comprar aquela empresa, porque a ele é considerado benéfico ele ter o controle daquela determinada empresa naquele determinado momento. Então, durante a nossa discussão sobre isso, citamos alguns exemplos. E falamos, por exemplo, da segunda maior cadeia de restaurantes do mundo. Quem é a segunda maior cadeia de restaurantes do mundo? Burger King? Oi? Burger King. Quem são os donos do Burger King? O pessoal da Ambev, né? Isso, são 3 brasileiros que são sócios da Ambev. Lá na Suíça. Quando nós pensamos em Land Rover e Jaguar, a gente pensa no quê? Que país é Land Rover e Jaguar? Inglaterra. Quem é o dono da Land Rover e Jaguar? Hein? Quem sabe? Índia. Tata Motors da Índia. Então, quando nós olhamos para a Embraer, e o Rogério que me ajuda a dizer, inúmeras vezes a gente vai, inclusive, pessoas do governo vão lá e batem no peito dizendo a Embraer é uma empresa legitimamente brasileira. Se a gente olhar a estrutura de ações da Embraer, 50% das ações da Embraer são negociadas na Bolsa de Nova York. Ou seja, a Embraer não é brasileira mais. 90% dos componentes utilizados pela Embraer são todos importados. Então, quando nós entramos dentro da Embraer, para cada galpão tem uma bandeira de uma nacionalidade hasteada ali diferente. Curiosamente, eu fiz a Escola Superior de Guerra, quando nós íamos em comitiva ali para visitar, como eles sabiam, o departamento de marketing deles sabiam que os militares queriam manter a percepção de que aquilo era uma empresa brasileira, eles determinavam para que todos os galpões que tivessem bandeiras de outras nacionalidades tirassem a bandeira dos seus países, para que não levassem a impressão de que aquilo era uma organização multinacional, o que poderia comprometer comercialmente os negócios da Embraer com o governo. Mas, na verdade, eu como
fornecedor da Embraer, estava direto ali dentro e falando, curioso, passo aqui, tem bandeira de tudo quanto é país, no dia que eu estou indo com o pessoal do governo, só tem bandeira brasileira hasteada para todo lado. Você diz alguma coisa? Tem um personagem que você já deve ter ouvido falar, que é o Osiris Silva. O Osiris Silva foi um dos fundadores da Embraer. Ele é alguém formado lá no ITA, nos anos 60 e tal. E ele já foi diretor da Embraer, na época que a Embraer era de fato uma empresa pública. E foi na gestão dele que se encaminhou, vamos dizer, essa nova figura que é uma empresa privada, certo? E houve muito movimento político por causa disso, e inclusive, isso eu sei porque foi o Osiris Silva que falou para mim, né? Uma vez eu encontrei com ele, junto com meus colegas do ITA e tal, e ele falou, não, eu já fui, eu não tenho medo de ser mal visto, porque já carregaram o meu caixão em frente à Embraer várias vezes, naquele momento em que estava sendo privatizada a empresa. Agora, eu tenho certeza absoluta que se ela não tivesse sido privatizada, ela não existiria mais. Então, o fato de existir a Embraer, que existe hoje, é graças, inclusive, a uma ruptura de modelo que tornou viável e internacional isso dito pelo Osiris Silva. Esse fluxo de produção, ou seja, essa possibilidade de a gente produzir em qualquer lugar do mundo, se tornou fundamental, e o crescimento dessas transnacionais, porque para que você se torne competitivo globalmente, você tem que tentar capturar as matérias-primas mais baratas possíveis, aonde quer que elas estejam, e você ter altíssimas escalas de produção. Então, com isso, ao você pensar sobre essa perspectiva, como o Sérgio disse agora há pouco, temos que acabar com esse anacronismo de pensar que a empresa tem que ser nacional. Quando você cria uma empresa, mesmo quando você criar uma startup, você já ao nascer a organização, você tem que pensar, estou fazendo uma empresa para o mundo, e não uma empresa para o meu bairro, não uma empresa para o meu país. Tem que ser uma empresa já pensando que você vai se tornar global, ou seja, é a mudança da visão etnocêntrica de uma etnia específica para uma visão geocêntrica. Qualquer negócio hoje em dia tem que ser criado assim. Mesmo, não, mas uma doceria, uma padaria, não sei o quê. Não, meu amigo, se você criar um café, uma doceria num determinado bairro e aparecer uma Starbucks ali do lado, você criou um mercadinho e aparecer um Carrefour bairro do seu lado, você acabou. Porque você tem que pensar globalmente. Você fala, qualquer que seja o negócio que você terá, estará sempre concorrendo com grandes cadeias internacionais. Você está falando até da questão do Carrefour. Eu trabalhei com um cara que o pai dele era dono de um mercadinho, acho que não era Ouro Verde, alguma coisa assim. E aí, com a expansão do dia, basicamente o dia chegou para ele e falou assim, ou você vende ou a gente vai abrir um outro aqui e vai fechar o seu. Isso. Exatamente. Sabe, esterilizou o mercado. Eu conheço um único contra-exemplo dessa regra, que na verdade é um aspecto pitoresco apenas, que é o seguinte: os Estados Unidos está se recuperando de uma crise que viveu 10 anos atrás, né, 2008, foi aquele negócio da bolha, todo mundo sabe disso, que foi justamente quando entrou o presidente Obama, né? Ele veio na rabeira dessa crise aí, desemprego, enfim, eles passaram um mau momento lá do qual eles já estão se recuperando. Naquele momento coincidiu, mas enfim, pela primeira vez a Toyota ficou maior que a General Motors. E a Toyota chegou para os Estados Unidos e falou, quero comprar a General Motors. E aí o governo falou, não vai comprar. Então, quer dizer, foi uma questão de imagem. Se o governo autorizasse uma transação que a Toyota compra e acaba a General Motors e Detroit e tudo aquilo que foi construído, aquela imagem do poder tecnológico americano nos últimos 70, 80 anos, isso eles acharam que não valia a pena passar, e eles entenderam que a crise que o país estava passando, e de alguma maneira, se fosse bancada a General Motors pelo Estado, como foi, eles fizeram uma reengenharia, mas não venderam para a Toyota, ela se recuperaria e se tornaria novamente competitiva, mas era uma questão de imagem da nação associada à empresa, certo? Coisa que, por exemplo, o nosso governo, no meu modo de ver, adequadamente não fez com a Varig. A
Varig passou por um processo semelhante. Era a imagem da empresa aérea brasileira, mas ela era tão mal gerida, tão deficitária, tão ineficiente, que era bom que essa imagem se dissociasse de um governo que está querendo se modernizar. E aí o governo não socorreu a Varig e ela assumiu. Fecha parênteses. Dentro desse conceito também de fronteiras virtuais, nós já conversamos durante nossos encontros passados que o conhecimento está diretamente relacionado às pessoas que detêm esse conhecimento. Portanto, o conhecimento é móvel e, à medida que você deseja que determinado conhecimento venha para o seu lado, para a sua empresa, para o seu país, você compra ou contrata pessoas que são móveis a qualquer momento. Eu fiz uma pesquisa em 2010, encontrei o Ministério do Trabalho em 2010, tinha registrado mais de 2 milhões de brasileiros trabalhando regularmente fora do Brasil. O que significa dizer que, na sua maioria, eram pessoas com alta qualificação. Porque se vocês forem ver quem está morando na Flórida, ou trabalhando lá de doméstico, de pintor, ou não sei o quê, não está trabalhando regularmente lá fora. Ele foi como turista e está enrolando lá dentro como imigrante legal. Mas esses números que estavam no Ministério do Trabalho eram pessoas de alta qualificação que tinham sido contratadas por centros de pesquisa ou por empresas de vários lugares do mundo, tentando capturar cérebros do mundo para tentar acelerar o seu desenvolvimento. Ou seja, ao invés de nós estarmos trazendo, nós estamos doando cérebros. Falamos de mundo, falamos de país e agora vamos falar de mercado. Quando nós vamos inovar ou criar valor, nós precisamos definir claramente. Nós queremos trabalhar em business to consumer, B2C, business to business, B2B, ou business to government, B2G. Não dá para fazer tudo ao mesmo tempo, porque existe uma lei de marketing que diz: querer fazer tudo para todos é o primeiro passo para não fazer nada a ninguém. Então, quando vocês estiverem, eu estou colocando todas essas informações aqui para vocês olharem em volta e vejam o tamanho dessas empresas. Vocês viram lá acho que é no segundo piso, tem empresas de um homem só, sentado na sua mesinha ali, tentando bolar o seu produto. Tem empresas de 2 pessoas, empresas de uma salinha com 3, 4 indivíduos, tentando gerar o seu produto. Né? E não dá para esse cidadão falar: não, eu vou desenvolver um produto que eu vou vender para tudo. Não. Quando você começar a desenvolver o seu produto, você tem que definir claramente para que mercado que eu quero vender. Né? E na etapa seguinte nós vamos ver para que tipo de cliente eu quero vender antes de você começar a desenvolver o seu produto. E para que setor em que setor nós vamos inovar ou criar valor? E de uma forma geral, se nós estamos num determinado país, nós deveríamos seguir as regras que aquele país está estabelecendo, dizendo: estrategicamente a nossa política industrial aponta que esse país deseja ser o líder mundial naquele determinado tipo de tecnologia. Só que há 2 semanas atrás nós estivemos estudando sobre política industrial brasileira e nós vimos que no Plano Brasil Maior, que é o plano, a política industrial vigente no nosso país, eles têm esse quadro dizendo quais são os setores prioritários do nosso país, a começar por construção civil. Então, se vocês lembram construção civil, a gente lembra de Odebrecht, Camargo Correia, nomes que estão bastante em voga. Então, imagine por que isso aqui foi encaixado aqui dentro. Como é que tem que ser prioritário em construção civil? Bom, construção civil tem em todo o país. Ou você dizer que nós temos que fazer gemas e joias.
ou seja, puro extrativismo mineral. Ou vamos falar sobre calçados têxteis, confecções e móveis. Ou são produtos antes da primeira revolução industrial ou da primeira revolução industrial. Então, dentro dessa situação, no nosso país, talvez a política industrial não seja a melhor diretriz para que nós possamos definir em que tipo de setor nós vamos trabalhar. Porque, como nós falamos na nossa reunião passada, e nós vimos que temos um monte de surfistas aqui na nossa turma, ninguém surfa nas ondas que já passaram. O que a gente tem que fazer é acompanhar os sinais da próxima onda, como esse nosso surfista está fazendo lá. A onda já passou, essa já foi. Então não adianta pensar que eu vou ser líder mundial em têxtil, ou vou ser líder mundial em calçado, nem automobilístico e nem sequer aeronáutico. Porque essa onda já passou. Eu tenho que ficar olhando para qual é a próxima onda que vem. Isso nos remete então ao pensamento do Schumpeter. É o seguinte, o mesmo plano industrial do Brasil, ele é divulgado, certo? Tipo assim, é aberto, qualquer pessoa pode ver. Tem um site ali. Tem um site, isso. Se eu quiser acessar de outros países, assim, por curiosidade, também é acessível? E sai em inglês. Você entra lá no Ministério do... Sala da China, tem todos. Está tudo escrito lá para todo mundo ver que, em tese, é para você anunciar para o mundo e falar: olha, esse país vai priorizar esse tipo de indústria. Venham investidores de todo mundo para cá para estabelecer a sua Porque indústria. Por aí você pode tomar decisões também, né? Exatamente. Mas escuta, quem é que fez aquele nosso plano? Políticos. Foi durante a gestão do nosso atual ministro da Educação, Mercadante. Foi na picada, no motivo de piada internacional. O cara vai dizer que nós vamos priorizar a construção civil. Agora a gente sabe o que ele tinha. Quem é que vai, no cenário internacional, olhar para esse país e falar: eu vou lá, eu tenho um troço novo que está acontecendo, fazer ponte? Ou seja, não tem prioridade. A presidenta não vamos chega... estabelecer meta. Quando a gente atingir a meta, a gente dobra a meta. A presidenta no negócio lá falou era de ambiental, ela foi falar golpe, uma coisa assim completamente. Então, não, mas acho que é importante isso, porque eu já tive nas mãos um Plano Brasil Maior, há uns 2 ou 3 anos atrás, na qualidade de consultor científico, porque eu estava envolvido no Ministério da Saúde. Eu olhei aqui e falei: mas será que é isso aqui que é o nosso negócio? Agora me faltou, eu admito, assim, a nitidez crítica que eu tenho agora para ver que isso é um tipo de piada internacional. Não é só um troço incompleto, é uma coisa fora do tempo. Várias ondas já se passaram. O Brasil anuncia que vai investir em fazer calçado. Pelo amor de Deus, isso vai ser anunciado um século atrás. Só para completar o que você disse, teve alguns anos atrás que eu sempre fui apaixonado por estudar. Então, estava com o tempo sobrando, resolvi fazer engenharia civil. Então, me inscrevi lá no... Foi até divertido, porque eu falei: não, vou fazer vestibular, porque eu quero ver se os conhecimentos ainda estão na cabeça sem precisar estudar, para ver se eu passo no vestibular. Passei. Aí fui lá para fazer engenharia civil, e uma das primeiras aulas que eu assisti lá na engenharia civil foi o professor dizendo: olha, não tem muita coisa nova na engenharia civil. Na verdade, o que eu vou lhes ensinar são coisas que desde a época de Cristo, desde as pirâmides, nós estamos fazendo. Então, se alguém estabelece uma política industrial dizendo que construção civil é a prioridade, significa que a gente está andando lá na época das pirâmides. Oi? Muito mais. Mas essa política, na verdade, na prática, o que ela é? BNDES, dinheiro, Não. Você, em todos os países, se você entra no Google e lá coloca lá United States Industrial Policy, e você vai ver lá, vai ter um determinado documento publicado pelo governo americano, estabelecendo claramente a política industrial americana
tem como prioridade a indústria tal, tal e tal, e estabelece que tipo de apoios vão ser dados para assegurar que os Estados Unidos mantenha a sua liderança global naquele tipo de indústria. Se você pegar, por exemplo, Israel, mesma coisa. Se pegar na França, mesma coisa, Alemanha, cada país estabelece claramente. E o exemplo mais espetacular que eu conheço é a Coreia do Sul. A Coreia do Sul coloca isso de forma tão determinante, que, como eu disse para vocês, não existe um ministro de Ciência e Tecnologia na Coreia do Sul. O ministro de Ciência e Tecnologia da Coreia do Sul é o vice-presidente, porque eles estão dizendo, olha, ciência e tecnologia aqui é prioridade máxima. E educação, não, educação faz parte disso, porque se não tiver educação por baixo, não sai ciência e tecnologia na outra ponta. É linguiça, tem que enfiar o porco de um lado para sair a linguiça do outro. Então, quando a gente fala em política, a nossa política industrial, isso nos remete imediatamente ao pensamento de Joseph Schumpeter, que falava sobre destruição criativa, que é a essência do capitalismo, e um outro economista, o Kondratiev, que estabeleceu, ambos fizeram e conseguiram identificar que a cada período de aproximadamente 50 anos, nós vivemos ciclos tecnológicos onde uma determinada tecnologia é predominante. E ocorre, então, a concentração de poder na mão de algumas empresas que começam a se tornar monopolistas ou cartelizadas, e precisa surgir uma nova onda tecnológica para quebrar aqueles caras e começar o capital se concentrar na próxima onda tecnológica. Se nós formos ver lá no nosso política industrial, estão aqui listadas tudo que faz parte das ondas que já passaram. E não tem nada dizendo das ondas que estão se formando. Que nós fizemos até um trabalho em grupo e utilizamos aqui como referência um estudo que foi feito em 2004, onde eles faziam um estudo prospectivo de quais seriam as tecnologias dominantes da sexta onda, que nós estamos justamente no momento de preparação dessa sexta onda, onde surge isso. Ninguém está dizendo que é exatamente isso. É um estudo prospectivo que está dizendo, olha, observem a sua volta e essas indústrias estão crescendo rapidamente num percentual de crescimento muitíssimo acima das outras indústrias existentes no mundo que já atingiram um nível de estabilidade, ou seja, os empresários dessa área não conseguem mais surfar. O pessoal daqui está justamente começando a abraçar para ganhar dinheiro em alta intensidade. E certamente surgirão outras no decorrer desses próximos meses e anos que vão fazer parte dessa nova sexta onda tecnológica que nós estamos vivendo. Então, há anos atrás, quando vocês eram crianças, quando o Sérgio e eu éramos adolescentes, a gente falava com orgulho que agora estamos vivendo na era da informação, período da tecnologia da informação. Já essa onda passou. Então, quem tinha que surfar na tecnologia da informação já surfou. Agora a gente tem que olhar para a próxima onda que está se formando. E como motivação de que nós possamos fazer esse trabalho de forma objetiva, eu estou propondo para vocês. Nós poderíamos escolher qualquer um desses aqui para trabalhar. Estou simplesmente falando, olha gente, nós estamos entrando, além de ser a sexta onda, nós estamos entrando num novo modo de produção, que é o modo de produção da quarta revolução industrial. A quarta revolução industrial, que é composta por isso aqui, todos esses conjuntos de sistemas que vocês estão habituados a ouvir na mídia a todo momento e com cada vez mais intensidade. Então, eu estou sugerindo a vocês, vamos eleger um desses elementos aqui, para que nós possamos trabalhar em cima desse elemento e
seguir toda a sequência. Então a ideia dessa aula aqui é nós olharmos e falar, bom, vamos imaginar então agora que nós somos empreendedores da área de internet das coisas e vamos seguir essa sequência do que, aonde vamos investir, no que vamos investir, para quem nós vamos investir, e é essa construção que nós estamos tentando fazer nesse nosso encontro de hoje. Então, passamos aqui para o item 3. Por que a gente tem que inovar e criar valor? Porque nós vimos isso aqui. Se a gente ficar no extrativismo ou na mega produção agrícola, nós não vamos ganhar nada. Porque o maior exportador de café do mundo não tem um pé de café plantado no seu território, que é a Alemanha. E a Nestlé sozinha, como diz aqui o All Rice, a Nestlé sozinha ganhou mais dinheiro em café do que todos os plantadores de café juntos do Brasil. Então, significa que nós temos que começar a pensar em trabalhar com coisa que tenha valor agregado. Esquece esse negócio de ficar trabalhando com extrativismo mineral, com agrícola, coisa desse tipo, porque isso não dá dinheiro. E vamos continuar. Desde que houve a Revolução Industrial e que formaram-se os países chamados países centrais, nós passamos, assim como a maioria dos outros países do mundo, a ser chamados de países periféricos. Países periféricos que fornecem commodity, enquanto que os países centrais produzem tecnologia. E olha a diferença da produção do aço, do minério de ferro, extrativismo mineral, a $30 a tonelada, e quanto custa uma tonelada de Airbus vendido no mundo. E lembrem que quando a gente olha aquelas ondas, isso daqui significa aço, a segunda onda industrial, automóvel, a terceira onda industrial, e avião, a quarta onda industrial. E nós estamos na sexta. E nem sequer estamos conseguindo fazer Mercedes, por exemplo, aqui no Brasil. Estamos só trabalhando no carro popular. E não fico só nisso não. Lembra que lá um Airbus custava $1.700.000 por tonelada? Só que com a tecnologia da informação, que é a quinta onda, nós continuamos exportando commodity, soja a $260 a tonelada, e aí nós temos a situação aqui recente do governo. Não, nós estamos passando mal porque houve uma queda no valor das commodities, né? É por isso que a nossa economia está mal. Não está mal por causa disso. Está mal porque nós deixamos de investir onde tinha que investir, porque faltou uma política industrial que nos levasse a produzir o que dá dinheiro. Porque nesse intervalo, enquanto tinha as nações centrais, surgiram outras nações que passaram a ser centrais também, como a China, a Coreia e o Japão, que agora eles não estão vendendo um Airbus a 1.700.000 a tonelada, eles estão vendendo eletrônicos a 7.700.000 a tonelada. Então, a cada onda tecnológica que tem, o valor agregado está aumentando e aumentando e aumentando. Não dá para a gente ficar olhando e falar, não, vamos trabalhar em tecnologia do passado, vamos fazer calçado, vamos fazer móvel. Não, vamos fazer coisa da sexta onda, porque a sexta onda vai custar mais caro do que 7.700.000 por tonelada. Então, se não tem cérebro, não tem dinheiro. Só tem dinheiro onde tem aplicação.